O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Qual é a nossa posição diante de pecadores públicos? Como nós podemos exigir uma punição e uma justiça? Semana passada aqui estivemos meditando e rezando a partir da crítica que Jesus recebeu por estar com pecadores. Ele conta então a parábola do Pai misericordioso, do Filho pródigo, dizendo que Deus tem uma predileção para o pecador, com o objetivo de salvar o pecador. Ele não passa a mão no pecado, mas Ele quer a salvação daqueles que estão se perdendo. Essa é a missão de Cristo. Hoje não é um arrependimento, não é alguém que voltou para casa. De repente uma mulher é pega em adultério. Talvez ainda, sim, as roupas direito é colocada na praça diante de Jesus. Ela não está arrependida de nada. É a comunidade que choca com o pecado alheio e traz diante de Cristo. No mundo bíblico, 3 grandes pecados que gritavam aos céus: a idolatria, o adultério e o homicídio. São 3 grandes pecados imperdoáveis na cultura judaica. Inclusive havia uma lei: se alguém fosse pego em adultério, homem e mulher, eram levados para um julgamento e apedrejados como pena de morte. A cultura judaica, ela era uma cultura bíblica de pena de morte. Diante dos delitos, fraquezas e erros, alguns eram condenados. Em algumas nações pelo mundo afora, hoje, ainda existe a pena de morte, em que pessoas, dependendo da situação, são condenadas, porque acreditam que é melhor extirpar da comunidade, da sociedade, esta pessoa que erra. Em todas as culturas, em todas as épocas da era humana, sempre houve tribunais, justiças,
em que, segundo os critérios, ali se julgavam e colocavam na cadeia a quantidade que fosse de tempo, diante dos próprios requisitos. Sempre houve em toda a nossa humanidade. Cristo, Ele mostra para nós um caminho diferenciado, não que não tenha justiça. Ele já até teria dito uma outra oportunidade: se a vossa justiça não for maior do que os mestres e fariseus, vocês não conseguirão entrar no reino dos céus. Que no mundo dos homens há um sistema legal, que no mundo dos homens há uma penalidade, concordemos ou não, aceitemos ou não, que exista isso no mundo dos homens, no reino de Deus há uma diferença. Há sim um julgamento, e haverá, mas qual é a medida do julgamento? Quando trazem uma pecadora diante de Jesus, a comunidade está pronta para apedrejar uma mulher que cometeu um pecado grave. Jesus aqui fica em silêncio, e o silêncio de Jesus é muito simbólico e importante. Enquanto os homens vociferam contra si e ambos, ele está em silêncio. Enquanto no mundo dos homens estão se brigando porque é certo ou que é errado, ele está em silêncio. Enquanto uns procuram justiça de um lado do outro, ele está em silêncio. Isso é uma querela humana. Diante da insistência, Deus intervém. A resposta de Jesus não é uma omissão, pelo contrário, é um apontamento de um caminho. Quando ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ele não está passando a mão na pecadora. Mas quem são vocês para poder condenar alguém? Quem são vocês para dizer que a pessoa deve morrer ou não? Quem são vocês para poder julgar esta pessoa? Porque vocês, em outras palavras, são farinha do mesmo saco. Ou em outras palavras, todos nós aqui temos telhado de vidro. Como nós aqui podemos então cair num papel e num lugar, estar no lugar a ponto de sair julgando e condenando as pessoas? Quando Jesus joga para a comunidade para dizer: ei, vocês estão com tanta raiva dela, querendo a sua justiça, que não é justiça, é quase que uma vingança. Só que vocês são incapazes de olhar para vocês. Se vocês fossem fazer o exame de consciência, todos aqui, diz Jesus, em outras palavras, não se salvam. Quando Jesus no Sermão da Montanha, e há poucos dias eu ofereci a vocês, indiquei que fizesse o exame de consciência a partir dos 10 mandamentos e do Sermão da Montanha, pelo Sermão da Montanha não sobra ninguém, misericórdia. Quer ver? Quem é casado aqui, levanta a mão. Não mostra não, câmera. Obrigado. Dos casados, quem já adulterou aí, levanta a mão. Quem já adulterou dos casados, levanta a mão. Desculpa, tudo mentiroso. Porque diz Jesus: se eu olho para alguém com desejo, eu estou adulterando. Quem é que nunca olhou para outra pessoa que desejou? Mentiroso. Somos adúlteros. Pode ser que não tenhamos praticado o ato, mas Jesus já nos mostra que o ato começa com um desejo, e ele vai na raiz do problema, não na consequência. Quem aqui já matou alguém, levanta a mão. Já matou alguém? Mentirosos. Quem aqui nunca xingou alguém? Todo mundo. Diz Jesus: se você chama alguém de tolo, você está matando. Ele vai à raiz do problema.
O que nós vemos externamente dos outros não nos faz melhores, porque ninguém sabe o que eu fiz. Porque Deus sonda o nosso interior. A começar por mim, ninguém aqui é justo. Ninguém aqui tem direito de apontar o dedo para ninguém. Ah, mas desse jeito então está tudo liberado? Não. Quando vai saindo um por um, a partir dos mais velhos, quanto mais idade, mais pecado tem, tá, gente? Quanto mais velho, mais pecado tem. Os mais velhos vão percebendo os seus pecados. Saem revoltados, mas saem. E de repente fica somente quem? Ele e ela. De Santo Agostinho, a mísera e a misericórdia. A mísera, a miséria e a misericórdia ficam ali. E ali é o diálogo. Filha, te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Ali não era o julgamento da eternidade. Aquela conversa não era o julgamento da hora da morte dela. Era uma oportunidade que Deus estava dando a ela de um recomeço. Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Ele diz que é errado, o que ela fez está errado. A forma da justiça divina difere da forma da justiça humana. Não que não tenha que haver punição, mas o Cristo nos pune para que possamos crescer. Na igreja primitiva, quando os cristãos começaram no mundo pós-Bíblia, o batismo sempre foi a porta de entrada da igreja e a maneira de alcançar o perdão dos pecados. Entretanto, depois dos batizados, alguns caíam no pecado. E a comunidade não tinha como ainda legislar sobre isto. Até que surge um pastor chamado Pastor de Hermas. Viu? Pastor de Hermas, século II, é uma obra que vem nos mostrar uma imagem de uma igreja de misericórdia diante dos pecadores batizados. Já no século II do cristianismo surge uma comunidade que permite o perdão do pecado uma só vez, depois de batizado. Se fossem pecados mortais. Se a pessoa reincidisse nesse pecado, seria tratada pela misericórdia de Deus. Hoje, a evolução do cristianismo e da teologia, percebemos nós católicos, nós pedimos perdão a Deus todo dia. E nós podemos, pelo sacramento da confissão, da misericórdia, alcançar o perdão. Disse para vocês há poucos dias, o confessionário é o único lugar em que o réu, confesso, entra, diz que pecou, que errou e sai perdoado, absolvido. É o único tribunal do mundo em que o réu condenado, ele sai absolvido diante do arrependimento. Deus nos pune diferente. Sim, haverá uma punição. Mas enquanto nós estivermos aqui, haverá uma possibilidade, um recomeço. Deus nos perdoa. Não está passando a mão no meu pecado, vou então vou ser laxista e poder aproveitar tudo porque Deus é misericórdia. Houve um padre da igreja, outro, chamado Orígenes, século II, III. Ele dizia o seguinte, foi condenado o que ele disse, que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que no final dos tempos, todo mundo irá para o céu, até o diabo. A igreja condena isto, dizendo que sim, haverá uma justiça divina, mas o critério não será nós, será Ele. Por Ele. Quem vai dizer se está certo ou não é Ele.
E por mais que eu possa ter uma vida virtuosa nesta terra, não me faz melhor de ninguém. Cuidado para não se colocar acima de fulano e beltrano, porque sabe o pecado dele. Não se coloque acima de ninguém, e que não seja eu e você a regra, a medida, a base para dizer quem é santo e quem não é santo. A meta e a régua é Ele, o crucificado, aquele que deu a vida. É Ele que tem direito, porque Ele não teve pecado. E Ele pode então sim nos julgar. E enquanto estivermos nessa terra, Ele vai dizer para nós: filha, está errado. Eu não estou te condenando agora não, mas estou te dando uma oportunidade. Vai e não peques mais, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Mas haverá uma hora que não tem condições de ir e não pecar mais, porque estaremos diante do julgamento eterno. E lá será segundo a misericórdia do Senhor, que não seguirá os parâmetros humanos, a justiça humana, mas será segundo a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é justa, sim. Não vai todo mundo para o céu, não. Haverá sim, e há o inferno. Há sim o demônio. Há sim aqueles que irão para a morte eterna. Mas não compete a nós. Não será nós que vamos definir quem é que vai para um lado. A igreja evoluiu tanto na sua catequese, na sua teologia. Na Idade Média, por exemplo, quando uma pessoa se suicidava, nós éramos impossibilitados de velar o corpo e enterrar. Mas graças à evolução do pensamento, da teologia e tudo mais, percebemos que não. Toda pessoa que nos pede, batizadas, tem o direito. Nós fazemos nossa parte de encomendar o corpo, a alma. Nós entregamos na mão de Deus. Não somos nós que vamos segurar e dizer: não, você não. Você foi ruim a vida inteira, não vou nem orar por você. Não compete isso a nós. A nós devemos entregar nas mãos de Deus e Ele sim será o juiz. É Ele que vai dizer. E olha, vamos ter muita surpresa, tá, gente? Quando chegar lá em cima, vai ter gente lá em cima que você nem imagina. E talvez você está lá embaixo. Cuidado. Um dos pecados que nós mais cometemos na sociedade de hoje se chama julgamento. E o mundo virtual tem acelerado isso em nós. Julgamos muito facilmente, por poucas postagens, poucos textos, poucas frases. Já temos tudo da pessoa, uma opinião formada. Cuidado. Por mais que eu saiba que a pessoa seja um corrupto, um ladrão, um assassino, o que seja, não compete a nós pedir a morte a esta pessoa. Porque nós também somos corruptos, somos assassinos, todos nós, dentro de nós. Alguns sim externalizam, sim, é mais grave quem pratica do que aquele que guarda. Mas quem vai dizer o nível de uma pena será Deus, não nós. Que essas celebrações na Quaresma nos convertam nesse sentido. Quanto mais próximo de Deus estou, mais eu percebo a minha imperfeição. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu acho que eu sou santo. Quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu vejo as minhas rugas e minha sujeira. Quanto mais me afasto da luz, mais eu estou belo. Estar diante de Deus é reconhecer a sua pequenez. E eu não posso estar diante de Deus julgando todo mundo. Não julgue. Tenta guardar. Peça a graça de Deus. Reze. E olhe que geralmente aquilo que você aponta para os outros, você normalmente faz coisas piores. Por isso, temos que pedir a misericórdia, orar pela Deus. E por fim, um detalhe importante.
Enquanto a miséria, quando Jesus estava sendo questionado, ele estava sentado no chão, escrevendo com o dedo. É um detalhe que chama atenção, porque é a única vez na passagem bíblica, na Bíblia, em que Jesus escreve alguma coisa. E o fato de escrever com o dedo na areia nos faz lembrança do dedo de Deus em Moisés, que talhou os 10 mandamentos com o seu dedo na pedra. O dedo de Deus no Antigo Testamento talhou na pedra. O dedo de Deus em Cristo na areia. Para mostrar que esse dedo, não é que o dedo mudou, o mandamento é o mesmo, mas a forma de interpretar. A pedra que se torna areia fragmentada. Esta areia, a qual o povo judeu quebrou a pedra. Quebrou, e Jesus pega do farelo daquela areia, tenta como se fosse uma reconstrução, mostrando aquilo que é o ideal. Não anula os mandamentos, mas traz a plenitude, ou seja, vocês quebraram a pedra e se esfarelaram nisso. E eu aqui estou escrevendo, dizendo o que deve ser feito. Não se sabe o que Jesus Cristo escrevia. Muitos teólogos dessa história dos 2000 anos de cristianismo já deram tantas interpretações. Cada um vai para um lado. Mas ali podemos interpretar o Cristo que tenta escrever naquilo que foi fragmentado no coração dos homens, essa nova lei, a lei da misericórdia, que possamos ter com as pessoas. Cuidado, meus irmãos. Tempos difíceis requer de nós respostas difíceis. Não é fácil levantar a bandeira para A e para B, para C ou para D. Temos que pedir a Deus para que o nosso coração seja cheio de misericórdia e sem julgamento. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.